Hoje eu quero aproveitar que nós estamos entrando no segundo livro da Torá, o livro chamado Shemot, ou Êxodo, e eu quero fazer uma visão geral do livro de Shemot, do livro de Êxodo, porque a primeira porção de cada livro é a semente do livro inteiro. E a gente pode então conectar com a ideia do livro inteiro. A última porção de cada livro é a manifestação do livro inteiro. Então, na primeira e na última, a gente pode conectar com a totalidade. E Êxodo é o segundo livro da Torá. O primeiro livro da Torá é Gênesis. E Gênesis, dos 5 livros da Torá, equivale a Sefirá Keter. Os 5 livros da Torá equivalem aos níveis, às dimensões de Keter, Hormá, Biná, Zerampin e Mahut, onde o primeiro é Keter. Keter é a coroa, Keter é a semente. Então, o primeiro livro é a semente de tudo. O segundo livro, Êxodo, Shemot, em hebraico Shemot, está conectado com a segunda Sefirá, a Sefirá Hormá. Hormá é o DNA dentro da semente. E eu queria, como eu falei, fazer uma visão geral. Então, o livro de Êxodo começa com a escravidão. Os israelitas são escravizados no Egito, eles saem de um período bom em que José era o vice-rei do Egito, uma geração passa e na próxima geração o faraó escraviza os israelitas e eles se encontram agora na escravidão do Egito. E a gente sabe que as histórias bíblicas, segundo o Zohar, na porção de Be'alotá, não estão lá para nos ensinar histórias bíblicas, e sim para nos ensinar lições profundas e relevantes para nossas vidas até hoje. Então, a escravidão do Egito representa a escravidão do ego. Até hoje, nós somos escravos do nosso ego, nós somos escravos dos nossos maus hábitos, nós podemos ser escravos da raiva, nós podemos ser escravos de ser julgamentosos ou de ser controladores. De forma geral, nós somos escravos da nossa reatividade e nesse momento da escravidão do Egito, Deus se revela para Moisés, a luz do Criador se revela para Moisés e diz que vai libertar o povo. Então, a gente aprende que para sair da escravidão do ego, para sair da escravidão da reatividade, só com a ajuda divina, só com o nosso intelecto, só com a análise, com a ajuda da terapia, que pode ser até uma boa ferramenta, mas só num nível natural, a gente não consegue se libertar do nosso ego, da nossa inclinação negativa, do nosso lado negativo, para sair da escravidão só com a ajuda do Criador, só com a ajuda de cima. E a ajuda de cima começa, na história, a ajuda de cima começa com as 10 pragas. Acontecem 10 pragas no Egito. Primeiro Moisés avisa ao faraó que se ele não libertar o povo, vão acontecer pragas terríveis no Egito. O faraó não acredita, ele paga para ver e começa um processo de 10 pragas que quebram 10 níveis da negatividade. Não é à toa que são 10 pragas. Assim como existem 10 sefirot para cima, para a conexão com a luz, para o lado da pureza, existem 10 sefirot para baixo, também para o lado da desconexão com a luz, como se fossem 10 bloqueios, 10 cortinas que nos desconectam da luz. E através das 10 pragas foram quebradas essas 10 cortinas, essas 10 camadas de negatividade e finalmente aconteceu o Êxodo, que é o nome do livro. Eles saíram para a liberdade, nós conseguimos, ao quebrar as 10 camadas de negatividade, nós conseguimos nos libertar do nosso ego e libertar a nossa alma. Mas não foi tão simples. O primeiro desafio foi que eles se depararam com o Mar Vermelho. E aconteceu o famoso milagre da abertura do Mar Vermelho, que quando os israelitas estavam encurralados na frente do Mar Vermelho e com o exército egípcio atrás, e Moisés clamou a Deus e pediu socorro para Deus, Deus respondeu: Matitzakelai, por que clamas a mim? Da beira Bnei Israel vai sal, diga aos israelitas que partam. Em outras palavras, Deus falou: se vira, querendo dizer, você tem o poder de controlar a matéria com a sua mente, o poder da mente sobre a matéria. Você consegue criar milagres. Cada um de nós é uma faísca divina e nós temos os mesmos poderes de Deus, mas a gente tem que conseguir ativar esses poderes. Nós temos que nos tornar semelhantes ao Criador para ativar esses poderes. E uma das formas de se tornar semelhante é com a fé completa, com uma certeza absoluta. E a gente sabe que na história da abertura do Mar Vermelho teve um homem chamado Nachshon ben Aminadav que pulou dentro d'água. Ele injetou certeza e pulou dentro d'água e ele criou o milagre e o Mar Vermelho se abriu. Então, a questão aqui, de novo, não é a história em si e acreditar ou deixar de acreditar num milagre tão incrível
e sobrenatural, como a abertura do Mar Vermelho, é entender que o Mar Vermelho representa qualquer situação de limitação e de fim na nossa vida. E que se a gente quer ver o Mar Vermelho se abrir, se a gente quer ver aquela situação se resolver de forma incrível e maravilhosa, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta só ficar aqui embaixo implorando e pedindo e rezando para Deus. Eu tenho que injetar certeza, pular dentro d'água para o Mar Vermelho se abrir. E aí vem a verdadeira liberdade, porque, na verdade, o êxodo só acabou depois do Mar Vermelho, porque até o Mar Vermelho eles estavam sendo perseguidos pelos seus inimigos, pelo exército opositor. No Mar Vermelho, os inimigos se afogaram e eles viram os corpos dos inimigos afogados. Então eles viram, agora não tem mais ninguém nos perseguindo, então agora foi a verdadeira liberdade. E tudo isso era para preparar, era uma preparação para a grande união, chamada o casamento entre o céu e a terra, o casamento entre o mundo de cima e o mundo de baixo, que é a entrega da Torá no Monte Sinai. A entrega da Torá no Monte Sinai é um momento em que Deus se mostrou, a luz do Criador se mostrou para milhões de pessoas que estavam reunidas ao pé do Monte Sinai, e nós conectamos com a voz do Criador. Os 2 primeiros mandamentos todo mundo ouviu, e foi tão forte que os israelitas não aguentaram mais e pediram para Moisés ser o instrumento e ouvir os outros e depois contar para nós o que Deus falou, porque foi uma coisa tão forte, um acontecimento tão forte, que era difícil para a alma continuar no corpo depois de ouvir a voz do Criador. Mas então a gente conecta com a voz do Criador, e onde está a voz do Criador? Não está no alto de alguma montanha. A gente até sabe que o Monte Sinai era uma montanha bem baixinha, exatamente escolhida por ser humilde, para nos ensinar que só através da humildade a gente pode ouvir e conectar com a voz do Criador que está dentro de nós. Na verdade, a voz do Criador está o tempo inteiro, a voz da nossa alma está o tempo inteiro falando dentro de nós, nos dando bons conselhos, querendo nos guiar pelo caminho certo. Mas para ouvir a voz da alma, a gente tem que diminuir a voz do ego, e isso é através da humildade, e por isso que o Monte Sinai foi escolhido. Então, houve uma conexão histórica, um momento histórico que a luz do Criador foi ouvida e que a morte desapareceu da face da terra e os cegos voltaram a ver e os surdos voltaram a ouvir. Isso foi a revelação da Torá no Monte Sinai, foi a totalidade da revelação da luz do Criador. E no auge da conexão aconteceu uma queda. Próximo conceito, a próxima história do livro de Êxodo, acontece uma queda, que é o bezerro de ouro. Os israelitas construíram o bezerro de ouro. Moisés estava no Monte Sinai. Durante 40 dias, Moisés passou no Monte Sinai sem comer e sem beber, só recebendo a totalidade da revelação divina. E nesse momento, os israelitas caíram e construíram um bezerro de ouro. E até hoje nós construímos bezerros de ouro, falsas fontes de energia momentânea. Existem muitos bezerros de ouro. O dinheiro pode ser um bezerro de ouro, a fama, o sucesso, ou algum relacionamento que eu me torno dependente de alguma fonte externa de energia que não é a luz do Criador. Então, até hoje, nós construímos bezerros de ouro em busca de plenitude momentânea, em busca de algum prazer momentâneo, de alguma energia momentânea, mas que ela não é eterna, e a gente tem que superar isso. E depois da história do bezerro de ouro, vem a história da construção do tabernáculo. A correção do bezerro de ouro era a construção do tabernáculo. Foi ordenado que os israelitas construíssem no deserto um pequeno templo, chamado tabernáculo, santuário, onde a luz do Criador ia se revelar. Mas a luz do Criador não se revela dentro de um templo ou de um tabernáculo. A luz do Criador se revela dentro de cada um de nós, quando a gente tem a capacidade de construir um templo interior. Então, toda a história do livro de Êxodo a gente começa na escravidão, a escravidão do ego, a gente passa por milagres e maravilhas, pelas pragas incríveis e pela abertura do Mar Vermelho, que a gente vê que a gente tem o poder de controlar a matéria com a nossa mente, que a nossa consciência consegue controlar a realidade. Depois a gente conecta com a totalidade da luz do Criador no Monte Sinai, a gente ouve a voz do Criador dentro de cada um de nós, a gente comete um erro. O erro faz parte do processo, faz parte a queda.
Quando a gente consegue se reerguer depois da queda, a gente se reergue ainda mais alto do que estava antes. Então tem essa queda, era para acontecer a queda, e tem a capacidade de se levantar depois da queda, e finalmente a gente consegue construir um templo interior onde a luz pode repousar. Então a gente quer sair da escravidão do ego e terminar esse livro com um templo interior pronto, puro, dourado, lindo, perfeito, onde a luz do Criador pode repousar. E cada um de nós tem esse receptor, tem a capacidade de ter esse receptor, onde a luz do Criador pode repousar, e aí a gente se torna o senhor do nosso próprio destino, o capitão da nossa própria vida, o capitão do nosso próprio destino. Em vez de ser um barco que está à deriva no oceano, a gente passa a ser o capitão do nosso próprio barco, e a gente pode direcionar a nossa vida para o lugar que vai nos trazer verdadeira conexão, que vai nos conectar com a nossa missão de vida, que nos vai trazer verdadeira plenitude. Então, eu desejo a todos nós uma boa semana, cheia de plenitude, que a gente consiga conectar com o livro de Êxodo, com o livro de Shemot, da forma mais plena possível. Amém.